Boa tarde, hoje é dia 3 de janeiro de 2025 e nós vamos rapidamente ver algumas notícias que apareceram esses últimos 2 dias que eu não consegui incluir. Primeiramente, a Foreign Affairs, de novo, outro famoso, jornal muito acompanhado pelos, formadores de opinião pública lá nos Estados Unidos. Aqui de novo uma Alina Poliakova, que eu não sei bem quem ela é, mas aparentemente ela é de origem ucraniana. Ela sugere que que os Estados Unidos aumente a pressão para obter termos de negociação que são mais vantajosos para os Estados Unidos e o Ocidente. Eu já disse que eu acho que isso não é mais possível, que basicamente o tempo joga a favor da Rússia e contra os interesses ocidentais. Todo dia os ganhos no campo de batalha estão acelerando para os russos, estão avançando, e de modo que eu realmente acredito que um problema que vai acontecer é quando o Trump assumir o governo. Nenhum presidente gosta de assumir o governo com uma derrocada militar ali, no horizonte próximo. E muito possivelmente ele vai assumir o governo sem estratégia nenhuma, sem nada para fazer para reverter qualquer tipo de impacto negativo para o Ocidente quanto à guerra da Ucrânia. Não há muito que o Donald Trump possa fazer. Não há. Ele gosta de dizer que em um dia ele vai conseguir negociar uma trégua. Primeiro, os russos não vão aceitar a trégua. Segundo, vai ser uma negociação longa, complexa. E terceiro, alguma coisa eles vão ter que ceder aos russos, que hoje estão numa posição mais forte do que o Ocidente. Vamos ver aqui uma outra notícia que saiu. Esse aqui é uma reportagem da BBC que saiu anteontem, foi publicada anteontem, e está deixando bem claro que a máquina de guerra da Rússia está pouco a pouco avançando, milha por milha, e já passou pelas áreas mais fortificadas do Donbass, onde as maiores fortalezas e defesas estavam construídas. O ritmo de avanço da Rússia está acelerando. Olha aqui, essa aqui e está a um ritmo que supera qualquer outro ritmo de avanço desde a invasão inicial em fevereiro de 2022. Apesar, como diz aqui a BBC, das tentativas ucranianas e algumas bem noticiadas tentativas e conquistas de terem conseguido ataques, mas eu sempre disse isso. Os ataques podem ser bons para a publicidade, mas não vão mudar o destino dessa guerra. E é isso. Qualquer conversa sobre negociação é uma ilusão. Hoje a questão está mais para uma rendição das forças ucranianas na Ucrânia do que uma negociação entre pares para algum cessar-fogo ou a vitória ou digamos assim, paz definitiva. Essa é a verdade. E esse Michael Kaufman ele deixa bem claro isso. É um analista, não é pró-russo, mas é um pouquinho mais neutro, e é exatamente isso. E não há outra possibilidade que não uma negociação muito difícil para o Ocidente. Eles não vão conseguir um simples cessar-fogo. Bem, aqui o sempre excelente ex-diplomata indiano M.K. Badra Kumar, deixando bem claro que a Ucrânia está colocando em risco a política de segurança energética na Europa. O fato que ela cortou o acesso ao gás que vinha da Rússia para a Europa vai criar
uma pressão inflacionária muito alta e muito possivelmente não se sabe se os Estados Unidos e outros países conseguirão substituir o gás que vinha da Rússia, canalizado, muito mais barato, ou mesmo o GNL que vem da Rússia ainda. A indústria europeia está chateada que os fornecedores americanos estão aumentando as suas vendas a custos altos e que as indústrias de petróleo nos Estados Unidos estão vendendo GNL aos europeus a um preço de 2 ou 3 vezes mais caro do que o preço vendido no mercado doméstico. É outro problema sério. E os preços de gás estão aumentando a taxas exorbitantes, é o que skyrocketing gas prices significa. O New Statements publica aqui uma reportagem interessante, mas nada que nós já não sabemos. Que é que a Rússia está a caminho de vencer a guerra. É o que leva a essa urgência do Trump, quando ele chega e fala que no primeiro dia ele vai conseguir um cessar-fogo. Ele não vai conseguir nada de cessar-fogo no primeiro dia, porque ele vai ter que negociar. Quem está com a faca e o queijo da mão são os russos. E os russos podem continuar essa guerra por um bom tempo ainda. É a Ucrânia e a Europa que está no seu limite daquilo que ela pode aguentar. Aqui, olha, eu coloquei isso aqui porque realmente é uma... Às vezes a gente recebe essas notícias e jornais, um jornal respeitado, outrora um jornal ultra respeitado em inglês, o The Times of London, que vem com essa notícia que o império do Putin está esfacelando. Será que 2025 provará, vai ser uma repetição da União Soviética e sua dissolução em 1989? A verdade é que, mas aqui a gente entende, fracasso na Síria não é um fracasso russo, é um fracasso de um regime apoiado pela Rússia, mas a Rússia teve a oportunidade de jogar as suas fichas na mesa e apoiar e defender a Rússia, a Síria, mas não quis porque ela tem outras prioridades. A guerra sem fim na Ucrânia, bem, essa guerra não é sem fim e ela provavelmente vai terminar em 2025. Perda em influência no sul global. Isso é completamente um contrassenso, depois que a gente vê que eles hospedaram uma excelente cúpula dos BRICS, eu acho que foi em outubro, setembro. Isso é aquele moto que a gente escuta há 3 anos, que Vladimir Putin está sempre mais e mais isolado, ninguém fala com ele. É ficção, total ficção. E o Telegraph aqui são essas notícias que são maliciosas. Os preços de gás pulam, aumentam significativamente após o Putin ter abandonado um gasoduto-chave para a Europa. Não foi o Putin quem abandonou. Foram os ucranianos que decidiram não renovar o contrato de fornecimento de gás. Eu fui procurar uma notícia similar que me foi dito, que eu li a respeito, mas eu não vi a notícia no Times of London, dizendo que foi o Putin que cortou o fornecimento de gás. De novo, eu não sei se isso é uma construção para uma narrativa, para que no futuro seja repetido ad nauseam até se tornar uma verdade na opinião pública do Ocidente e da Europa, mas não é o caso. Quem cortou o acesso foi e é a Ucrânia. Mesma coisa, Maia Sandu é presidente da Moldóvia, reclamando que a empresa russa Gazprom é que está provocando uma crise energética na Moldóvia. De novo, ficção. Quem tomou a decisão para cortar o acesso ao gás que vinha canalizado sempre foram os países europeus. A Polônia, a Alemanha, que não reiniciou o seu fornecimento de gás natural pelo Nord Stream, um dos 2 gasodutos ainda está em condições de fornecer gás. O gasoduto Yamal, que chega à Polônia,
e os gasodutos que atravessam a Ucrânia, e que a Ucrânia, inclusive, ganha taxas para transferir esse gás, coisa como $1 bilhão por ano que a Rússia pagava. Isso tudo vai acabar. Só sobra o gasoduto da Turquia, que é o Turkstream, que é o único que está hoje fornecendo gás canalizado para a Europa. A situação na Europa hoje é muito complicada, não adianta ficar culpando isso, culpando aquilo, culpando Putin, culpando, não se sabe lá, o tempo. Vai ser um inverno, já está sendo um inverno bem frio lá na Europa. Então, e o gás é muito usado para calefação, para fins de calefação na Europa. Então, é isso, gente. Uma boa sexta-feira para vocês.